Vamos falar sobre jornalismo regional? Eu me chamo Letícia e esse vídeo é uma iniciativa de teorias do jornalismo da UEPB. Com o advento da internet e globalização, agora as notícias se espalham cada vez mais facilmente, mais rapidamente e de forma muito mais dinâmica. É possível saber o que acontece do outro lado do mundo, qual celebridade pagou mico, quais novas revoluções surgem. Nessa nova era tecnológica, o jornalismo teve que se reinventar. O jornalismo acaba por tornar-se um grande empreendimento e agora tem a possibilidade de tratar de diversos assuntos que até então eram desconhecidos ou pouco falados. Agora, o fluxo de informações percorre o globo terrestre em uma velocidade jamais vista. Apesar dessa globalização da informação, a proximidade ainda é um dos fatores mais importantes na hora de consumir notícia. Afinal de contas, a maioria de nós está inserida em comunidades e conhecemos mais sobre essa comunidade do que sobre o resto do mundo. Portanto, é inevitável que nos salte aos olhos qualquer informação sobre essa vizinhança. Segundo Cândido, a proximidade pode ser considerada o principal fator pelo qual o indivíduo escolhe ler um periódico local, devido à necessidade de se socializar no âmbito em que vive. O cidadão anseia por algo com o qual se reconheça como membro da sociedade. E é justamente através dessa intimidade que o jornalismo local ganha força. Através das particularidades regionais e agindo como um norteador de rotinas. O conteúdo publicado nestes veículos frequentemente trata de assuntos que já são discutidos na vida cotidiana dos cidadãos, seja no escritório, na praça ou nas conversas de calçada. Dessa forma, a mídia adquire grande poder de mobilização social para abordar reivindicações e necessidades sociais dos leitores e telespectadores e ainda auxiliar nas demandas e agenda local. Privilegiada pela proximidade com o público e os acontecimentos de âmbito local, a imprensa regional é essencial para facilitar o diálogo entre a população e o poder público. Demandas locais dificilmente vão ser encontradas em veículos nacionais, pois tratam de assuntos que dizem respeito a pessoas de uma comunidade específica. Demandas como concursos públicos, vacinação, classificados diversos, desde empregos a aluguéis. Apesar de todos esses benefícios, o jornalismo regional ainda carrega muitos estereótipos, classificando esses jornais com pouca seriedade, foco em polêmicas e até sensacionalismo. Não podemos negar que existem várias formas de se levar informação, mas nem por isso podemos menosprezar o jornalismo regional, pois em sua maioria são feitos com seriedade. A exemplo disso, muitos jornais regionais acumulam prêmios nacionais e internacionais. Além disso, sem estes meios de comunicação regionais, as comunidades menores seriam pouco abordadas nos veículos de porte estadual ou nacional. Por isso, necessitam da imprensa próxima para tornar públicas suas reivindicações sociais, chamando assim a atenção dos governantes. E como já sabemos, mais do que reproduzir os fatos importantes do cotidiano, o jornalismo auxilia na construção da realidade e é por ela construído. Assim, o jornalismo local se torna um difusor de culturas e saberes. Muitos artistas, histórias e culturas não teriam visibilidade se não fosse pelos jornais locais. Para isso, os jornais precisam estar de mãos dadas com outros veículos locais e nacionais,
formando assim uma parceria e uma rede de troca de informações. Isso possibilita um fluxo constante de exportação e importação de notícias. Além da troca e colaboração entre veículos de comunicação, o jornalismo regional também usa da tecnologia ao seu favor. Muitos desses veículos também possuem versão digital de seus jornais, o que atrai ainda mais públicos. Em janeiro de 2018, por exemplo, o endereço online do jornal O Povo esteve entre os 500 sites mais acessados do Brasil e foi o site de notícias mais acessado do Ceará no mês de janeiro de 2018, seguido pelo portal Verdes Mares. Os jornais regionais também precisam se preocupar em atender às necessidades do público e produzir conteúdos de interesse local. Por isso, ao fazer notícia, é indispensável que se use os critérios de noticiabilidade. Segundo Traquina, são um conjunto de valores notícia que determinam se um acontecimento ou assunto é suscetível de se tornar notícia. Veracidade, objetividade, interesse público e proximidade são alguns desses critérios. Para Moura, erros como grande dose de sensacionalismo ou veiculação de notícia desinteressante ou até mesmo distante da realidade podem provocar rejeição do público e a consequente perda de credibilidade do jornal. É necessário salientar que muitas dessas redações regionais contam com poucos profissionais, gerando sobrecarga. Além da sobrecarga dos profissionais, alguns veículos não possuem grandes recursos, como os grandes jornais nacionais, sejam em equipamentos ou orçamento, o que acaba limitando a produção de matérias. E apesar de todas essas dificuldades, os jornais regionais continuam desempenhando seu papel. Mais do que estruturadores do cotidiano, os jornalistas, na hora em que definem as pautas, devem auxiliar para que a comunidade tenha seus anseios atendidos e conheça seus direitos. O jornalismo regional consegue desempenhar muito bem essa função, pois muitos desses jornais possuem quadros populares e comunitários, onde o público tem voz, pode falar e fazer denúncias, o que gera comoção pública e muitas vezes solução para a questão. E é exatamente esse um dos grandes triunfos do jornalismo regional, a função comunitária. Deu para entender como o jornalismo regional é diverso e importante nas nossas comunidades? Obrigada por assistir e até a próxima!